Baruch Hashem, vamos para uma das nossas aulas mais importantes durante o ano. Essa será uma aula libertadora no quesito das festas de outono. Nós vamos tocar em alguns assuntos como Elu, Selihot, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Meu Deus, Gustavo, o que é isso? Calma. Você pode ouvir e reouvir e reouvir e reouvir esse áudio. Bom, vamos iniciar com o mês de Elu e Selihot. Elu é um acrônimo de Ani Lododi Vedodi Li. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. O mês de Elu é o nome do mês que antecede o batalhão de festas que ocorre no outono. E, na minha opinião, é a melhor época do ano judaico, né? O mês de Elu é comparado a um rei que, cansado do seu confinamento no palácio, decide estar próximo aos seus súditos e operar boas mercês. É exatamente isso que Yeshua faz nestes dias. Ele vem e olha para os nossos corações, sondando se realmente nos arrependemos e estamos preparados para Rosh Hashanah, que nós vamos explicar no momento seguinte. Durante todo esse mês, os judeus que são sefaraditas fazem as chamadas Selihot. É um período de oração onde as pessoas buscam e clamam perdão do Eterno e pedem forças espirituais para batalhar contra a inclinação para o mal, a Yetzer Hará. Esse período de arrependimento é entendido como sendo um processo de purificação para a entrada no ano novo e para o grande julgamento do Eterno. Por outro lado, os judeus askenazistas fazem a Selihot apenas uma semana antes de Rosh Hashanah. Fazem a adição da leitura do Salmo 27 às suas orações e tocam shofar todos os dias, exceto no Shabat e na véspera de Rosh Hashanah. Bom, existem esses dois pontos de vista, né? O judaísmo nazareno geralmente puxa a sardinha para o lado sefaradita. No mês de Elu, as pessoas devem se dedicar a resolver todos os seus problemas, pedir perdão a quem precisa, acertar as dívidas, impulsionar projetos parados, rever a sua vida, rever o seu ano, onde pode melhorar, onde não foi tão legal. Então, para começar o mês de Elu com o pé direito, você está ouvindo essa aula, né? Gustavo, eu quero fazer essas orações. Os 40 dias, eu quero me arrepender, eu quero fazer as rezas que os judeus fazem. Você vai entrar no link que vai estar no PDF, que nós vamos deixar aí na descrição. Você vai ter acesso a todo um arsenal de conteúdos para você entender as festas. Amém? Rosh Hashanah. O mês de Elu ele começa no primeiro dia de Elu, que é o 6º mês, tá bom? Lá no final da aula nós vamos voltar com as datas conforme o ano em que nós estamos, tá bom? O Rosh Hashanah é o primeiro dia de Tishrei, que é o mês 7º, e é a comemoração do ano novo. A palavra Rosh ou Rosh significa cabeça, e a palavra Shana, ano. Então, cabeça do ano é o primeiro dia do ano, o dia principal, o princípio. É um tempo de muita festa e alegria, quando se inicia tudo de novo, um novo tempo, um novo ciclo, sendo o começo real das festas de outono. É um dia onde é tocado o shofar, uma espécie de trombeta, chamando o povo ao arrependimento para entrar nos 10 dias de reversão com todo vigor para ver bons decretos. Os toques do shofar, principalmente feito de carneiro, remetem ao carneiro substituto de Isaac.
Durante a festa é de costume utilizar como alimento a maçã e o mel, pois juntos representam a doçura do Ano Novo. Também é de costume entender que durante Rosh Hashanah é um dia de julgamento, onde o Eterno julga as obras dos homens. Disto resulta este dia, que representa o dia em que o livro da vida é aberto para julgar os feitos dos homens. Enoque, capítulo 46, versos 3 e 4. Naquele dia ouviu o ancião de dias, enquanto ele assentava sobre o trono de sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, enquanto todos os poderes que estavam acima dos céus permaneciam ao redor diante dele. Então, os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Eterno dos Espíritos. A festa de Rosh Hashanah também é conhecida como Yom Teruah, e é a festa que marca um evento único que acontecerá na história, que será o dia em que o shofar irá tocar e o Messias retornará. Durante o retorno dele, os mortos irão ressuscitar, tal como disse Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Eu quero trazer um pouco mais daquilo que é o Yom Teruah. Yom Teruah significa o dia das trombetas. Yom Teruah é a comemoração também do nosso casamento com o Messias. O Eterno criou Adão e Eva para que se tornassem uma só carne. Gênesis 2, 21 ao 24 diz o seguinte: Então Yahweh Elohim fez o homem cair em sono profundo e, enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, Yahweh Elohim fez uma mulher e lhe levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, mulher, porque do Ish, homem, foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O último Adão é melhor que o primeiro, e o seu nome é Yeshua. Nós lemos também que o Eterno pôs um sono profundo em Adão. Dormir é sinônimo de morte, como nós vemos em Daniel 12:2. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Vários outros textos mostram, que dormir significa claramente você falecer, falecer. Efésios 5:14. Por isso é que está escrito: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Messias resplandecerá sobre ti. Quando Yahweh retirou a costela de Adão, isto fez com que ele... E esta é a sombra de Yeshua que foi traspassado no seu lado. João 19:34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Yeshua com uma lança, e logo lhe saiu água. Da costela de Adão, Yahweh fez Ravá. Assim, pela morte de Yeshua, Yahweh restaurou a sua Querrilá, sua congregação dos crentes no Mashiach. Dias virão, declara Yahweh, Jeremias 23, 5 e 6, em que levantarei para David um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Yehudá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, Yahweh Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. As bodas do Mashiach. O Mashiach, o Messias, Yeshua, se casa com Israel. Veja os seguintes textos. Romanos 3:2. Muito em todos os sentidos sobre a importância dos judeus, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Elohim. Romanos 9:4.
O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da Torá, a adoração no templo e as promessas. Então nós vemos que a eleição da noiva vem por parte do pai. Como se lê em Gênesis 24, nós vemos que Abraão quem elege a noiva para o seu filho. João 15,6 diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Efésios 5:25. Maridos, amem a sua mulher, assim como o Machia amou a Querilá e entregou-se por ela. Então veja que nós já somos o quê? Casados. Nós somos casados. 2. Se estabelece um dote, um preço pela noiva, conhecido no hebraico como mohar. Yeshua pagou o preço altíssimo com a sua própria vida. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue do Machia, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Elohim com o seu próprio corpo. 3. Os noivos fazem um compromisso matrimonial. Já existe um contrato de casamento, mas não vivem juntos. Yahweh se comprometeu com Israel no Har Sinai, no Monte Sinai. Jeremias 2:2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noivo, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Oséias 2:19 e 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá Yahweh, o Senhor. Veja que é Yeshua falando. Se redige um documento legal, a Ketubá, onde se estabelece o preço da noiva, as promessas do noivo e os direitos da noiva. 2 Coríntios 1:20. Porquanto, quantas forem as promessas feitas por Elohim, tantas tem em Yeshua, em Messias, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Elohim. 5. A noiva deve ser de sua aprovação, como vimos em Jeremias 2:2. Israel aceitou a proposta e, como presente, recebemos a sua Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Êxodo 24:3. Quando Moisés, se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras de Yahweh, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que Yahweh determinou. Romanos 10:8-10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós estamos pregando. Se você confessar com sua boca que Yeshua Hu Hadon, Yeshua é o Senhor, e crer em seu coração que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. João 14:26. Mas a conselheira, a Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que ele lhes disse. Atos 2:38. Quefá respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e sejam mexidos, B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebam o dom da Ruach HaKodesh. 6. Quando Yeshua subiu aos céus, deu dons aos homens. Efésios 4:7-8. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida no Mashiach. Por isso é dito, quando ele subiu às alturas em triunfo, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Além dos dons espirituais da Ruach, em 1 Coríntios 12, existem os dons ministeriais, dados por Yeshua para a obra,
Efésios 4:11, 1 Coríntios 12. E também os dons pessoais, que serão úteis na sua vida pessoal, como, por exemplo, a justiça, a vida eterna, a graça, a fé. 7. Uma copa, uma taça é compartilhada. Jeremias 31, 31 ao 34. Estão chegando dias, declara Yahweh, que farei uma Brit Hadashah, uma nova aliança, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomeis pela mão para livrá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz Yahweh. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara Yahweh, porei a minha Torá no íntimo deles, e a imprimirei nos seus corações. Serei o Elohim deles, e eles serão meu povo. Ninguém jamais dirá ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça Yahweh, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz Yahweh, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. 8. Teve lá a imersão para a purificação da noiva, o que garante o novo nascimento para a mesma. Ezequiel 16, 8 e 9. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, Yahweh, e você se tornou minha. Eu lhe dei um banho com água, e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Lucas 3,16. E João respondeu a todos, eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com Aruach HaKodesh e com fogo. 9. A noiva volta à casa de seu pai, prepara um aposento. O noivo volta à casa de seu pai, e prepara um aposento nupcial, uma morada no espírito para ele. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam no Eterno, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam, eu também estarei. O Mashiach veio preparar um lugar, e esse lugar é o nosso coração. Quando o nosso coração está pronto para ser a morada de Deus, o Espírito de Santidade vem morar em nós. O nosso coração é a morada dele. A noiva é santificada e consagrada. O pai do noivo deve estar satisfeito com os preparativos da sua aprovação final. A boda dos noivos se encerra debaixo de uma rupá. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 118, verso 26. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Mateus 23, 39. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. O amigo do noivo permanece do lado de fora da porta para anunciar a todos os convidados sobre a ceia. João 3, 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que atende, que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora está completa. Coroação do Meler Yeshua HaMashiach e a boda. Coroação do rei Jesus Cristo e a boda. Isaías 62, 3 ao 7. Será uma esplêndida coroa na mão de Yahweh, uma diadema real na mão do seu Elohim. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Heftzibá, e a sua terra Beulá, pois Yahweh terá prazer em você, e a sua terra está casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, e os seus filhos se casarão com você, assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Elohim se regozija por você. Coloquei sentinelas em teus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam por Yahweh,
Não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Yeshua também falou da ceia. Vemos que ele disse que seria no reino dos céus, o reino de Yahweh, e não no céu. Estarão presentes Abraão, Isaac e Jacó. A nova Jerusalém será a morada da noiva. Isaías 2, 2 ao 4. Nos últimos dias, o monte do templo de Yahweh será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colunas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte de Yahweh, ao templo de Elohim de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sion. Jerusalém virá a palavra de Yahweh. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. A ressurreição dos mortos também acontece em Rosh Hashanah. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É claro que essa não é a sétima trombeta, viu? Essa sétima trombeta já foi tocada. E a primeira trombeta que nós vemos na Bíblia soou em Êxodo 19, 19, em Shavuot, onde proclamou o compromisso entre Yahweh e Israel. Yom Teruah será a última trombeta, que antecede a restauração do reino de Israel. A trombeta que ocorrerá em Yom Kippur. Mateus 2,31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Isaías 6, 2 e 3. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Yahweh, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, pois em ti confia. E esse dia, na verdade, vai se coincidir com uma lua nova. Salmos 81, 3. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. A lua, quando está começando o seu ciclo, não é visível, mas então a lua se vai em direção ao sol e começa a refletir a sua luz. Yeshua é o sol da justiça e os crentes e praticantes da Torá, portanto, brilham a sua luz cada vez mais e mais. Malaquias 4:2. Mas vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Entendendo o propósito e tudo que está por trás da festa de Yom Teruah, da festa de Rosh Hashanah, vamos entender um pouco sobre o que é a festa o que é o Aseret Yemei Teshuvah, que são os 10 dias que fazem separação entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esses 10 dias são os 10 dias do julgamento. São 10 dias de clamar ao Eterno, de se arrepender profundamente de todos os nossos pecados. Aseret Yemei Teshuvah significa, literalmente, 10 dias de arrependimento e regresso. Nossos sábios dizem que estes dias, as nossas ações comuns são vistas 7 vezes mais, enquanto as nossas ações pelo reino são vistas 70 vezes mais. Conforme plantamos, colhemos. Toda ação nossa repercutirá no próximo ano em decretos doces ou amargos. Mais uma vez, reveja o seu ano, reveja os seus atos, faça boas obras, para que os seus decretos sejam doces. E aí entra Yom Kippur, a grande festa. O Aseret Yemei Teshuvah, ele vai do dia 1º ao dia 10 de Tishrei. Já Yom Kippur é do dia 9, pôr do sol, para o dia 10, pôr do sol de Tishrei. Nesse dia o trabalho é proibido. O dia mais temível do ano, dias de jejum,
pranto, choro, arrependimento. É o dia do jejum citado em Atos 27:9 e é o jejum mais importante do ano. Neste dia não se come, não se bebe, não se transa, não se banha, não se usa couro, não se escova, não se lava a boca, não se usa boas roupas, não se usa acessórios, não se usa relógio, pulseira, brinco, não se carrega peso. É um dia de humilhar a sua alma completamente. Ao pôr do sol do dia 9 de Tishrei se inicia o jejum, que se encerra ao raiar da terceira estrela do céu do dia 10. Um período de aproximadamente 25 horas na presença divina. É um dia tão elevado que cremos que é o dia onde o perdão de Hashem desce sobre a terra. Até os judeus menos religiosos voltam a frequentar as suas sinagogas. Se arrependa de verdade, confesse os seus pecados, receba sobre si a consciência de não fazer mais. E saiba que os pecados entre vocês e os homens, Yom Kippur não perdoa. Então você deve procurar antes os seus semelhantes e pedir perdão. No início de Yom Kippur se recita o Kol Nidrei e no final a reza de Neilá. Também é lido o livro de Jonas. O Kol Nidrei tem início com o Hazan posicionando em frente à arca sagrada. Ele se coloca no papel de Shaliach Tzibur, o mensageiro da congregação, para defender a causa dos seus clientes perante Yahweh, o nosso juiz. 2 homens ou mais da congregação, cada um com um rolo da Torá em suas mãos, posicionam-se ao seu lado. É um tribunal simbólico onde todos agem de acordo com o processo legal para a anulação dos votos estabelecidos por nossos sábios. De maneira solene, envolvemos em talites. Os 3 representam a congregação, declaram. Pela autoridade que nos foi dada pela corte superior e pela autoridade que nos foi dada pela corte inferior, com a permissão de Deus, abençoado seja Ele, e com a permissão dessa sagrada congregação, consideramos ilícito rezar com os transgressores. Após essas palavras, se entoa o Kol Nidrei que diz: todos os votos, as proibições, os juramentos, as anátemas, as interdições, os empenhos, os compromissos que a nós nos impusemos, seja por voto solene, juramento, anátema ou autoproibição, a partir desse dia de Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que vem em nós em paz, todos esses são declarados sem valor e considerados completamente nulos, são não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos e os nossos juramentos não são juramentos. Por que é feito esse cancelamento? Talvez você se pense. Aquilo que nós falamos tem volta, tá? Aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo está operando no mundo celeste. Você precisa saber que aquilo que você fala tem um poder incrível. Yeshua chegou na figueira e disse: nunca mais sai fruto de ti. No outro dia a figueira secou da ponta até a raiz, por causa de uma palavra. Então nós temos que entender que o Eterno pesa as nossas palavras. Já o rito de Neilá, que é o rito que se encerra o dia de Yom Kippur, é o seguinte: durante todo o serviço de Neilá, a congregação permanece de pé enquanto são entoadas melodias tradicionais e orações que criam um clima de intensa emoção. Poucas preces se igualam à beleza dessa oração final, que toca o fundo da alma de todo judeu. Na liturgia do Sefaradim, o serviço se inicia com a tradicional canto da Neilá, entonado pelo Hazan e encoado por toda a congregação, que diz: ó Deus, grande e poderoso, louvado e temeroso, concede-nos teu perdão na hora de Neilá, El Noralilá. Aos que te confessam, concede-lhes que eles rogam e perdoa suas faltas na hora de Neilá, El Noralilá. Concede-lhes a tua grande graça na hora de Neilá. O Aron HaKodesh, a arca sagrada, Reihal para os sefaradins, permanece aberta durante todo o serviço.
como que indica que nesta hora de Neilar, os portões celestiais ainda estão abertos para receber as orações e súplicas dos judeus de todo o mundo. Apesar de a oração final ser pronunciada quando os fiéis estão fisicamente enfraquecidos, após quase 25 horas de jejum, é justamente o momento supremo, a culminação espiritual do dia. É na realidade a hora mais intensa da espiritualidade do ano judaico. Concluímos essa solene oração, reiterando nossa crença no Deus único, Criador do mundo, Senhor do universo. Toda a congregação recita uma vez o primeiro verso do Shema, a declaração da fé judaica, a sua lealdade eterna para o Eterno. Em seguida, proclama as palavras: Bendito seja o nome e a glória do teu reino por todo sempre. É o único dia do ano em que podemos recitar em voz alta essa bênção do primeiro versículo da oração do Shema. Enquanto os sefaraditas a proferem uma vez, os askenazitas o fazem 3 vezes, reconhecendo dessa forma a soberania divina no passado, presente e futuro. Em seguida, proclamamos 7 vezes: o Eterno é o Deus único, significando que o Eterno, Deus de Israel, é um e único Senhor e poder no universo. Por que 7 vezes? Porque as 7 profissões de fé servem para escoltar até o 7º firmamento a presença divina que desceu à terra para ouvir as orações de Israel que ecoam pelos céus. O shofar é então tocado uma vez só, marcando a conclusão do dia do perdão. O seu som poderoso e profundo não indica apenas que a Neilá chegou ao seu término, anuncia também as portas do céu se fechando e a Shekhinah, a presença divina, que estava sobre todos os judeus congregados em suas sinagogas, ascendendo de volta aos céus. Nesses últimos segundos do dia de expiação e do perdão, quando a presença divina está prestes a subir em direção ao firmamento, expressamos com um toque de shofar um último pedido. Rogamos ao Eterno que cele o decreto e que conduza a redenção universal, que se realizará quando todos os judeus estiverem reunidos na terra de Israel. Após o toque do shofar, os fiéis repetem, em uníssono, no ano que vem, em Jerusalém. Dessa maneira, afirmamos a nossa confiança de que, em breve, ainda durante os nossos dias, se fará soar uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra de Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito retornarão e se prostrarão em adoração diante do Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías 27:13. O dia do perdão é um dia de oração, um dia de busca, um dia de clamor. É um dia muito intenso. É um dia de muita consagração. É um dia de purificação tanto do santuário como da nação. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo de todos, o santíssimo lugar do templo. Além do véu do templo, e com o sangue do cordeiro macho como oferta de perdão pelos pecados, aspergindo sangue sobre o propiciatório. É um dia de jejuar e afligir a alma. Yeshua HaMashiach já pagou por nós tudo, no entanto. Ainda se cometem pecados, ainda somos gratos por sua salvação. É um pacto perpétuo, mesmo que Yeshua tenha vindo. Devemos jejuar para submeter a nossa carne espiritualmente. Damos graças a Yeshua que nos livra do perigo. Esse jejum move o poder de Deus e assim nos guia em guarda aos nossos caminhos, os nossos filhos e os nossos bens. É um dia de reconciliação e liberdade. É o dia onde o incensário de ouro, que representa a oração dos crentes, se enche. O cumprimento messiânico de Yom Kippur, a elevação da Torá. Arão intercedia como Cohen Hagadol, mas hoje quem o faz é Yeshua. Ele intercede por nós. Antes, os corpos dos animais eram retirados do acampamento. E Yeshua foi crucificado fora das portas de Jerusalém. É o dia da expiação, Yom HaKippurim, que significa que é o dia que se cobre, cancela, expia, perdoa e reconcilia. É um grande jejum de aproximadamente 25 horas. Yahweh disse a Moshe que sacrificasse um animal como substituto de sua morte, a vida por vida. Yeshua morreu por nós, que realmente merecíamos morrer por causa de haver pecado contra Elohim. A próxima festa é Sukkot, que anuncia a chamada da época de regozijo. Portanto, ninguém pode se regozijar sem antes estar bem com o Criador.
Quando Jerusalém estava a ponto de ser sitiada na batalha de Megido, Yeshua porá os seus pés no Har Hazemitim, um dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, devemos declarar que cai aos 10 dias do mês, são 10 dias terríveis, e devemos declarar a nossa Teshuvah, o nosso retorno ao eterno em arrependimento. Devemos nos arrepender de pecados conscientes e inconscientes, sendo que os pecados de morte são voluntários. Yahweh decretará se nos perdoa ou não, é um dia específico. Toda a humanidade estará em julgamento. Yahweh toma decisões de quem virá morrer neste ano, pois pesa na balança os atos de cada um. Desde o dia 1 de Elul ao dia 10 de Tishrei, são 40 dias, os quais recordamos que Yahweh mudou seus decretos sobre Nínive, pois eles fizeram Teshuvah. Se você faz Teshuvah a tempo, as maldições são anuladas. O número 10 implica em plenitude, por isso é o dia de Yom Kippur. 4 dias depois se celebra Sukkot, que simboliza a chegada do reino do Mashiach em Israel. Este é um dia muito profético para as nossas vidas. Devemos tomar cuidado para não pecar deliberadamente, pois o mandamento implica em se congregar na festa. Então nós devemos estar reunidos com os nossos irmãos nesses dias. É claro que nós estamos passando uma pandemia, né? Mas eu creio que nos outros anos não será assim. Sukkot. Do dia 25 ao 21 de Tishrei, dia 15 o trabalho é proibido, e também o dia 22, que é o dia de Tishrei Shemini Atzeret, o trabalho é proibido. Limpos que fomos, o Rei vem estar conosco. Nos dias de Sukkot, vivemos a maior alegria das nossas vidas, lembrando o que passamos no deserto e como o Eterno esteve nos protegendo. Nesses dias é feita a Sukkah, uma cabana feita fora de casa, onde dormimos e comemos, lembrando que um dia fomos forasteiros no deserto. Se caso você não conseguir fazer a Sukkah, experimente, por exemplo, dormir fora do seu quarto, coloque o colchão na sala, na cozinha, né? São dias de muita alegria, e se alegrar é um mandamento, já que estamos numa festa. São dias de se lembrar das nuvens de glória do Eterno conosco no deserto. Nada é eterno, senão Yahweh Eloheinu, nosso Deus. Vivemos também a Simchat Torah, uma festa que comemora a alegria de viver a Torá do Eterno. Nesse dia reiniciamos os ciclos dos estudos da Torá, conforme Esdras organizou. Então, é um dia muito gostoso, é uma festa muito calorosa, né? E Sukkot significa literalmente cabana ou tabernáculo, né? E nessa festa se habita em 7 dias nos tabernáculos feitos de ramos e folhas de árvore. Se colocam ramos nos telhados da casa, nos pátios e até mesmo nas ruas e no antigo templo de Israel. Nós recordamos do tempo em que o povo de Israel viveu no deserto e temos um regozijo pela proteção e pela colheita dos frutos da terra. A cada 7 anos a Torá é lida completa no primeiro dia da festa. Aquele que tem crido em Yeshua, o Messias, e que também guarda a Torá, já não é estrangeiro e participa da festa. Depois do cativeiro na Babilônia, se incorporou o rito de derramar água sobre o sacrifício, como símbolo de agradecimento pela provisão da água no deserto. Por essa causa, Yeshua disse durante a festa: mas ao se aproximar a festa das cabanas, no último e mais importante dia, Yeshua se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A lei de dogmas humanos foi abolida, mas não a lei de Yahweh. O muro de separação, que era uma placa escrita em grego que proibia os gentios de entrarem no templo, foi destruído. Falando sobre essa festa, ocorreu no início da construção do tabernáculo no deserto. Então, uma festa muito marcante. A vontade de Yahweh sempre foi habitar em meio do seu povo. Hoje, pelos méritos de Yeshua e a sua Ruach HaKodesh habitando em nós, Yeshua fez de nós morada. O tabernáculo, por assim dizer, agora é o nosso corpo físico, morada espiritual, do nosso espírito e da nossa alma. E nós necessitamos
nos alimentar da palavra de Elohim nesses dias. A limpeza e a purificação da palavra dele, por meio da água, virá sobre nós. E Elohim nos cobrirá contra os inimigos. É o mandamento que nos alegremos nesse dia de festa. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois ajuntem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada a Yahweh, o seu Elohim, local que Yahweh escolher. Pois Yahweh, seu Elohim, os abençoará em toda a sua colheita, e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Foi durante esta festa que Shelomo dedicou o templo que havia construído. Por isso se pergunta, será que o Eterno habita na terra? A resposta é claro que é não. É uma festa onde o nosso rei habita sobre nós. Se derrama sangue pela expiação dos pecados. Isaías 12, 3, João 19, 34, 2, 7, 7, 37, 38, 4, 13, 14, 3, 1 ao 6. Os Rahamim, os sábios de Israel, explicam que Yeshua escreveu o nome das pessoas que não guardam a Torá. João 8, do 1 ao 11, Jeremias 13, 10. 17, 13, perdão. Nesta festa se lê o Salmo 67. Ao entrar pelas portas da Nova Jerusalém, entraremos por alguma das 12 portas da cidade. E cada uma das portas é uma tribo. Lá não há portas para o pagão. Então devemos guardar a Torá de Yeshua para entrar pelas portas da cidade. No dia 21 de Tishrei, temos Rosh Hashanah Rabá. Este é o 7º e último dia das cabanas e o dia que se encerra completamente o julgamento iniciado em Rosh Hashanah. Um costume semelhante ao de Rosh Hashanah é de se comer maçã com mel. Também há costume de se ler o livro de Deuteronômio e Salmos. Há também o Shemini Atzeret. É um dia extra, o qual é um dia de alegria, pois tudo que foi plantado em Elu e Rosh Hashanah começa a ser colhido agora. Nesse dia o povo de Israel dança e se alegra com a Torá, pois é um mandamento que se alegre, e é um novo ano de bênçãos da parte do Eterno. Amém? Então você vai ler os PDFs, vai ver os vídeos e vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Você vai se preparar, porque em Elu você vai se arrepender. Em Rosh Hashanah você vai se alegrar com o ano novo que vem e vai ouvir as trombetas, se lembrando que nós vamos nascer de novo. Nós vamos não só nascer de novo, como vamos ressuscitar em corpo. Em Yom Kippur, nós somos perdoados dos nossos pecados. E em Rosh Hashanah, Rabá, nós começamos a colher aquilo que foi plantado, né? Sukkot, nós temos a presença do Rei conosco. Então estude, nós vamos fazer mais vídeos da série de vídeos de outono. Você pode ver os vídeos do ano passado também, né? E para encerrar eu quero falar as datas. As datas para você não se perder. Pegue papel, pegue caneta e anote. Primeira coisa, o mês de Elu vai se iniciar no dia 21 de agosto. Dia 20 de agosto, ao pôr do sol, se inicia o mês de Elu. É o Rosh Chodesh, a lua nova, que vai decretar o novo mês. Do dia 18 ao pôr do sol, se inicia Tishrei. Tishrei, o primeiro dia de Tishrei será o dia 26 do 9. Nesse dia, o trabalho é proibido. Tá bom? O trabalho é proibido. No dia 8 de Tishrei, salvo engano, ele é um dia de jejum, né? O jejum dos primogênitos. E aí do dia 9 para o dia 10 de Tishrei, ou seja, do dia 27 de setembro para o dia 28 de setembro, pôr do sol a pôr do sol, se inicia o jejum de Yom Kippur. Um jejum muito completo, que nós falamos no começo. Dia 2 de outubro,
nós iniciamos ao pôr do sol a festa das cabanas. Lembrando que no dia 3 de outubro também é proibido o trabalho. E aí nós chegamos ao dia 21, vai dar dia 9 de outubro, também é proibido o trabalho, onde se encerra a festa. E no dia 22 nós nos alegramos pelo dia extra e onde nós começamos a colher todas as festas. Então, querido, obrigado por ouvir esse áudio, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, resplandeça o seu rosto sobre vós, conceda graça a vocês e que vocês possam estudar, que vocês possam entender. O Eterno vai abrir a mente